viu o que é que a gente pode pedir, quais são os exames complementares que vão ajudar, a gente viu como é que o paciente vai chegar. A gente vai fazer agora uma coisa que é importante, tá ciente que existe, mas eu vou mostrar que não tem necessidade da gente decorar aqueles scores clínicos da pneumonia. Então a gente vai estratificar o risco. Basicamente a gente tem dois critérios clínicos que a gente pode usar para estratificar o risco desse paciente. É o CURB-65 e o PSI. É o CURB e o Pneumonia Severity Index. Como é que é o CURB? Confusão mental, ureia maior do que 43, frequência respiratória maior do que 30, PA menor do que 90 da sistólica, ou diastólica menor do que 60, mas agora aqui, ó, 90. Ou idade maior do que 65 anos. Cada resultado desse aqui conta um ponto, beleza? O paciente que faz de 0 a 1 ponto é um paciente que você vai investigar, vai ser conduzido ambulatorialmente. O paciente que faz 2 pontos, ele vai ser, você considera internamento. O paciente que faz acima de 3, a gente já definitivamente a gente interna, e a partir de 4 ou 5 pontos a gente vai, assim, fica bem próximo, a gente está na UTI. 4 pontos ou 5 pontos, aí definitivamente é o paciente que vai para a UTI. Mas vamos lá para a gente ver se você precisa realmente decorar isso aqui. Esses scores, eles saíram de estudos observacionais, onde o pessoal pegou os pacientes com pneumonia, estudou aí num período de alguns anos. Os pacientes chegavam na emergência com um quadro de pneumonia e eles começaram a ver quais eram os achados que prediziam maior risco. Então, o que é que cada achado desse, quanto aumentava o risco relativo do paciente ter de evoluir para a morte, de evoluir para óbito. Então, dessa forma se criou esses scores. O PSI, eu não vou conseguir dizer tudo porque é um score altamente complexo. Ele é bem complexo, então vou botar aqui. Complexo. Porém, ele é bem completo. Então, ele considera a idade do paciente, por exemplo. Idade, ele considera comorbidades. Que o CURB aqui ele só usa acima de 65, a idade aqui, cada ano do paciente ele é uma pontuação. Então, ele vai ter uma pontuação, por exemplo, paciente de 60 anos, ele já começa pontuando 60 no PSI. E aí, dependendo de achados clínicos, achados laboratoriais e comorbidades desse paciente, ele vai pontuar mais ou menos. A gente tem alguns scores aqui, né, que é o PSI PORT, a classificação. Então, o PORT vai de 1 até 5, sendo 5 o mais grave e 1 o mais tranquilo, ambulatorial. Então, o 1 a gente vai tratar ambulatorialmente, o 2 e o 3 vai considerar internamente, o 4 e o 5 definitivamente é um paciente que deve ir para a UTI. Então, o PSI ele é mais complexo, e por ser mais complexo ele termina sendo mais difícil. Mas vamos lá, usando o CURB, vamos ver aqui se tem necessidade real da gente decorar esses valores. O paciente que ele tem confusão mental, uma frequência respiratória acima de 30 e uma pressão sistólica abaixo de 90, é um paciente que você vai mandar ele para a enfermaria? Não é o paciente que você vai mandar para a enfermaria, né? Não é, definitivamente. Um paciente que está com alteração do nível de consciência, taquipneico para valer e hipotenso, não é um paciente que vai para a enfermaria. E se você olhar isso aqui, confusão mental, frequência respiratória e pressão sistólica abaixo de 90, a gente tem um score que a gente chama de Quick-SOFA. Então, dentro do CURB,
a gente tem o Quicksilver. Óbvio que não são os mesmos valores, o Quicksilver a gente vai ter uma frequência aqui de 22, mas um paciente que tem uma frequência de 30, ele tem uma frequência maior do que 22, beleza? Então, o paciente que faz 2 pontos no Quicksilver, você vai mandar ele para casa. Então o paciente tem confusão mental e uma frequência respiratória de 30, maior do que 30. Você vai mandar ele para casa? Você não vai mandar ele para casa. Não está certo você pegar um paciente que você deveria começar... Lembra que você está pensando num quadro de infecção respiratória. Você chegou aqui depois de avaliar um paciente pensando que ele tem uma infecção do trato respiratório inferior. Então você está pensando que o paciente tem uma pneumonia e você chegou aqui na hora de estratificar e esse paciente tem confusão mental e frequência respiratória alta. É um paciente que você vai mandar ele para casa? Não, não está certo. Se o paciente pontua 2 pontos de Quicksilver, você tem que investigar sepsis, né? Você vai fazer os outros achados, outros exames e outra investigação para prosseguir a avaliação de falência de órgãos, né? Que é o que o SOFA traz. Então, você não precisa decorar de fato esses dados. Aqui você vai precisar decorar para responder uma prova, mas no seu dia a dia não precisa. Da mesma forma é o PSI. O PSI ele vai trazer comorbidades, idade, o paciente que acima de 71 pontos, ele já entra direto no, que é acima de 71 anos, né? Ele já vai entrar direto ali no porte 2. Então, o paciente que ele é mais idoso, o paciente com comorbidade, o paciente chegou hipotenso, você não vai mandar para casa. Você não vai tratar ambulatorialmente, você vai internar. E aí existem alguns outros critérios também que definem com relação a eu sei que eu vou internar esse paciente, mas eu devo internar ele na UTI ou interno ele na enfermaria, né? Ou faço um internamento mais curto, né, para esse paciente. Esses critérios avaliam se o paciente está entubado, se o paciente está apresentando droga vasoativa, ele avalia se o paciente está hipotenso, se o paciente está frequência respiratória acima de 30, se o paciente tem alguma comorbidade, se o paciente é muito idoso, se o paciente ele tem acidose, se o paciente... Enfim, não vai mandar para casa um paciente que tem uma taquipneia de 30, uma frequência respiratória de 30, uma pressão de menor do que 90. Ou um paciente idoso com alteração de função renal. Ou um paciente idoso hipotenso, paciente idoso confuso. Você não vai mandar para casa, né? Não deve, pelo menos, né? Não deve. Então, de certa forma, esses scores servem para estudos, servem para definir a chance de morte desse paciente, mas na decisão clínica termina sendo muito mais no seu feeling, né? Que na verdade não é feeling, são dados objetivos que a gente tem. Quem viu um paciente, por exemplo, com a frequência respiratória de 30 sabe que o cara não aguenta por muito tempo, exceto casos específicos, situações específicas, de situações clínicas específicas, mas no paciente com pneumonia, febre, taquicardia, frequência respiratória de 30, o cara não aguenta, o cara não aguenta por muito tempo. Então, você não vai mandar para casa o cara com a frequência 36, 34. Então, assim, existem esses scores para confundir a cabeça da gente, para tentar tornar a medicina uma ciência mais exata, mas no final das contas é muito da avaliação clínica geral do paciente, aonde você vai internar ele e onde você vai tratar ele, né? Se você vai tratar ele internado ambulatorial ou se você vai internar ele na UTI, beleza? Então, de forma geral, não se aperreia com esses scores não. Fica aí presente para essas alterações que você precisa avaliar considerando um risco aumentado. Então, paciente mais idoso, o paciente hipotenso, né? Assim, paciente hipotenso, paciente taquipneico, paciente confuso, paciente com alteração da função renal, a gente já sabe que é um paciente mais grave. E aí aqui, ó, o paciente que ele tem uma pontuação mais alta no CURB 65, consequentemente ele também vai ter um PSI mais alto, ele vai ter pontuado no Quicksilver. E aí, na hora que ele pontua no Quicksilver, a gente precisa de alguns outros exames. Função hepática. E aqui a gente vai ver albumina, coágulo. A gente vai precisar de gaso. Um outro critério de internamento é o paciente com um índice PF menor do que 250, por exemplo. É um score que pontua, faz um ponto aí no score do UTI.
mas a gente vai ver que o paciente com um SPF abaixo de 250, ele não está oxigenando lá essas coisas do sangue. Então, já assim, sugere uma gravidade maior, é um quadro que você avaliando e conhecendo direitinho ali da gasometria, você vai ver que o paciente não está lá essas coisas. Então a gente vai ver pH, vai ver PF, né? Aqui na gaso, a gente vai pedir o hemograma, porque vai ver plaqueta, beleza? A frequência, a parte respiratória, a função renal, hemodinâmica do paciente. Beleza? Então aqui são alguns exames a mais que a gente vai precisar pedir para a gente poder calcular o SOFA desse paciente e ver aí quão grave esse paciente está. Beleza? Então assim, de forma geral, existe essa estratificação, que é algo mais de literatura, no meu humilde ponto de vista, é algo mais para estudo, né, para definir mortalidade desses pacientes, mas que na prática clínica, uma boa avaliação, um bom exame físico e você conhecendo direitinho o que é que está acontecendo e sabendo quando intervir nesses pacientes, né, percebendo que esses são sinais que mostram maior gravidade, então conhecendo bem aí com relação ao exame, aos sinais vitais quanto à alteração de sinais vitais, você não vai precisar decorar isso aqui porque você vai terminar internando esse paciente no lugar que ele deve ser internado, ou tratando ambulatorial quando for necessário.